Tenho certeza que você já ouviu algo do tipo: Afe Maria, hoje eu tô com meu sistema nervoso atacado. Mas o que seria realmente o sistema nervoso atacado? Hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre o sistema nervoso de uma maneira fácil e direta. Meu nome é Matheus Vieira e eu sou o seu Doctor. Você já parou para pensar como o seu corpo sabe o que fazer a cada segundo? Como você consegue mexer os dedos, lembrar de uma senha ou até sentir o cheiro do café de manhã? Tudo isso acontece graças a um sistema incrível que funciona sem parar: o sistema nervoso. O sistema nervoso é um dos sistemas mais complexos e essenciais do corpo humano. Ele funciona como uma central de comando que recebe, processa e responde a todas as informações do nosso organismo, desde os nossos movimentos voluntários, como andar e falar, até funções automáticas como respirar e manter os batimentos cardíacos. Tudo é regulado por ele. Agora imagine que o corpo humano é uma cidade gigantesca e super organizada. O sistema nervoso seria como a central de comando dessa cidade, com milhares de cabos, sensores e computadores interligados. Ele recebe informações do ambiente, decide o que fazer e envia comandos para que cada parte do corpo execute sua função corretamente. O sistema nervoso é composto por células chamadas de neurônios, que são células especializadas capazes de transmitir sinais elétricos e químicos. Esses sinais percorrem os nervos como impulsos elétricos, levando informações de um lugar para o outro. Com isso, você pode sentir estímulos como dor, calor e frio, tomar decisões, se mover e até mesmo regular emoções. Os neurônios possuem três partes principais: o corpo celular, onde está o núcleo e ocorre o processamento de informações; os dendritos, que são extensões que recebem os sinais de outros neurônios; e os axônios, que são um prolongamento longo que conduz o impulso elétrico para outros neurônios, glândulas e músculos. A extremidade do axônio possui terminações sinápticas que liberam neurotransmissores para passar a informação adiante. Esses neurotransmissores são liberados no que chamamos de sinapse, as pequenas áreas entre um axônio e um dendrito, e a maioria dos axônios é revestida por mielina, uma substância que acelera a condução dos impulsos elétricos. A mielina funciona como um isolante, permitindo que os sinais viajem mais rapidamente pelo sistema nervoso. Os neurotransmissores são substâncias químicas responsáveis por transmitir os sinais entre os neurônios através das sinapses. Eles podem estimular ou inibir a atividade neural, regulando funções como humor, memória, sono e movimento. Principais neurotransmissores e suas funções: dopamina, relacionada ao prazer, motivação e controle motor; serotonina regula o humor, sono e apetite; acetilcolina é essencial para a memória e contração muscular; noradrenalina ativa o estado de alerta e resposta ao estresse; GABA, neurotransmissor inibitório que reduz a atividade cerebral e promove relaxamento. O equilíbrio desses neurotransmissores é essencial para o funcionamento correto do sistema nervoso. Agora que já entendemos a importância do sistema nervoso, vamos dividi-lo em duas partes principais: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Vocês já conseguem imaginar do que se trata? Antes de eu te explicar, confere aí se você já deixou o like nesse vídeo e se está inscrito no canal para não perder os próximos vídeos. O sistema nervoso central é o cérebro da operação, literalmente. Ele processa todas as informações do corpo e toma decisões, mas ele não é composto apenas pelo cérebro. Na verdade, podemos contar como todo o encéfalo e a medula espinhal. Como assim encéfalo, Doc? E qual a diferença entre cérebro e encéfalo? Excelente pergunta, meu jovem padawan. O encéfalo, podemos dizer que são os órgãos compreendidos pela caixa craniana. Segura aí que a gente já fala de cada um deles. O encéfalo é o centro do pensamento, da memória, das emoções e da coordenação motora. É formado por bilhões de neurônios que se comunicam constantemente. Controla desde ações simples como piscar até atividades complexas como resolver cálculos matemáticos. Já a medula espinhal é um longo feixe de nervos que desce pela coluna vertebral. Atua como uma via de comunicação entre o cérebro e o resto do corpo. Também é responsável por alguns reflexos automáticos, como afastar a mão ao tocar em algo quente. Um exemplo prático: se alguém toca no seu ombro, os nervos enviam a informação para o cérebro, que identifica o toque e decide o que fazer: ignorar, se virar para olhar ou até mesmo responder com um sorriso. Enquanto o sistema nervoso central é a central de comando, o sistema nervoso periférico é como uma enorme rede de cabos de comunicação que espalha informação pelo corpo. Seus principais componentes são nervos sensoriais e nervos motores. Os nervos sensoriais levam informações do ambiente para o cérebro e são responsáveis por permitir que você sinta calor, dor, frio e pressão. Quando você pisa em uma pedra, esses nervos levam informação para o cérebro dizendo: ei, isso dói. E os nervos motores levam comandos do cérebro para os músculos, permitem que você se mova, pisque,
pisque, sorria e realize qualquer ação voluntária. Um exemplo, quando você decide levantar o braço, o cérebro envia um sinal pelos nervos motores até o músculo do braço, que responde se contraindo. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico trabalham em conjunto para garantir que tudo no seu corpo funcione de maneira coordenada. Uma curiosidade, você sabia que seu corpo tem cerca de 100 mil quilômetros de nervos? Isso daria para dar 2,5 voltas na Terra. O encéfalo. O cérebro e seus vizinhos são os órgãos mais complexos e poderosos do corpo humano. Eles são responsáveis por tudo o que somos e fazemos. Pensar, sentir, se mover, tomar decisões, lembrar de momentos especiais e até controlar funções involuntárias como os batimentos cardíacos. Agora imagine que o encéfalo seja um supercomputador com bilhões de conexões. Ele recebe informações do corpo e do ambiente, processa esses dados em frações de segundos e envia respostas para que você possa reagir. É graças a ele que conseguimos desde respirar sem pensar até resolver cálculos matemáticos avançados. Mas como ele consegue fazer tudo isso? O encéfalo é dividido em várias regiões, cada uma com uma função específica. Cérebro. Algum desses aí quer dominar o mundo. O córtex cerebral é a camada de maior tamanho e mais externa do cérebro, responsável pelas funções mais complexas, como pensamento, linguagem e percepção sensorial. Ele pode ser dividido em 4 lobos principais, cada um com suas especialidades. O lobo frontal é responsável pelo controle dos movimentos, raciocínio lógico, planejamento e tomada de decisões. Também está relacionado à personalidade. Quando você decide o que jantar ou resolve um problema matemático, o lobo frontal está em ação. O lobo parietal é responsável pela percepção sensorial e pelo tato. Ele interpreta temperatura, dor e pressão. O lobo temporal é responsável pela audição, memória e reconhecimento de rosto. E o lobo occipital é a área da visão. Ele interpreta tudo o que enxergamos. Essa é uma divisão simplificada do nosso cérebro. Poderíamos passar horas aqui falando sobre cada uma delas. Cerebelo. O cerebelo fica na parte de trás do cérebro e tem uma função fundamental: garantir que nossos movimentos sejam precisos e coordenados. Ele ajusta o equilíbrio, a postura e a coordenação motora fina. Funciona de forma automática, garantindo que seus movimentos sejam fluidos e naturais. Ele é o responsável pela conexão entre o córtex cerebral e o tronco encefálico, que é a nossa próxima estrutura. Se você está andando de bicicleta e precisa desviar de um obstáculo sem cair, o cerebelo é quem está no comando dessa ação. Uma curiosidade: o cerebelo contém apenas 10% do volume encefálico, mas contém quase 50% dos neurônios do sistema nervoso. Tronco encefálico. O tronco encefálico conecta o encéfalo à medula espinhal e controla funções básicas que acontecem sem que você perceba, como respiração, batimentos cardíacos, pressão arterial e reflexos automáticos, como piscar os olhos e engolir. Anatomicamente falando, ele é dividido em 3 órgãos: o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Mas para facilitar, vamos mantê-lo como tronco encefálico. Como o cérebro se comunica com o corpo? Como vocês já puderam perceber, o cérebro não funciona sozinho. Para garantir que tudo funcione corretamente, ele depende de trilhões de conexões neurais que transmitem informações em velocidades incríveis. Os neurônios são as células do sistema nervoso responsáveis por essa comunicação. Eles enviam sinais elétricos e químicos através das sinapses, que são as conexões entre um neurônio e outro. Imagine que os neurônios são como um circuito de computador, e as sinapses são os pontos onde esses circuitos se conectam. Quanto mais ativa e saudável essa rede, mais eficiente é o funcionamento do cérebro. Mais uma curiosidade: um único neurônio é capaz de se conectar com até 10 mil outros neurônios, formando uma rede imensa de comunicação. Neuroplasticidade. Ao contrário do que muitos pensam, o cérebro não é um órgão fixo. Ele tem a capacidade de se adaptar e se modificar ao longo da vida. Esse fenômeno é chamado neuroplasticidade. Isso significa que, quando aprendemos algo novo, nosso cérebro cria novas conexões neurais. Se uma parte do cérebro sofre danos, outras partes podem assumir a função. Exercitar a mente, como ler, tocar instrumentos e resolver quebra-cabeças, fortalece essas conexões. Um exemplo prático de neuroplasticidade: pessoas que sofrem um AVC podem reaprender a falar ou andar, porque o cérebro se reorganiza para compensar as áreas danificadas. Como os nervos conectam tudo? Se o cérebro é o grande comandante do corpo, os nervos são como as estradas e cabos de comunicação que levam e trazem informação de todas as partes do organismo. Eles formam uma verdadeira rede de transmissão de sinais elétricos e químicos, garantindo que tudo aconteça de maneira rápida e eficiente. Já parou para pensar como conseguimos mover um dedo em frações de segundo, sentir o calor do sol na pele ou reagir a um estímulo sem nem perceber? Isso acontece porque os nervos trabalham em conjunto com o encéfalo e a medula espinhal, criando um sistema de comunicação extremamente veloz. Existem 12 pares de nervos
nervos chamados de nervos cranianos. Eles fazem parte do sistema nervoso central e têm origem diretamente do encéfalo, mas no geral, os nervos fazem parte do sistema nervoso periférico e atuam como fios elétricos que conectam o encéfalo e a medula espinhal a todas as partes do corpo. Eles são responsáveis por transportar informações em duas direções principais: do cérebro para o corpo através dos nervos motores e do corpo para o cérebro através dos nervos sensoriais. Essa comunicação acontece em frações de segundo, garantindo que cada movimento e sensação sejam processados corretamente. Os nervos sensoriais são responsáveis por captar estímulos no ambiente e enviá-los ao cérebro para interpretação. Eles detectam toque, temperatura, dor, pressão e outros estímulos sensoriais. Atuam como sensores espalhados pelo corpo, garantindo que possamos perceber o mundo ao redor. Já os nervos motores são responsáveis por transmitir comandos do cérebro para os músculos. Permitem que realizemos movimentos voluntários, como andar, falar e piscar. Também controlam funções involuntárias, como os batimentos cardíacos e a função digestiva. O envio de informações pelos nervos acontece através de impulsos elétricos que percorrem os neurônios em alta velocidade. O cérebro envia sinais que viajam pelos nervos a velocidades superiores a 400 km por hora. Se isso é rápido em uma estrada grande, imagine dentro do seu corpo. Agora eu vou bugar tua cabeça. Imagine que você tocou na panela quente sem querer. Sabemos que o nervo sensitivo vai enviar informações para o cérebro e o cérebro, através do nervo motor, vai mandar seus músculos se contraírem para afastar a mão, certo? Errado. Nem sempre os sinais precisam passar pelo cérebro para gerar uma resposta. Algumas ações são tão rápidas que o comando vai para a medula espinhal e retorna para o músculo sem mesmo que o cérebro perceba. Esses movimentos automáticos são chamados de reflexos e são uma forma do corpo reagir rapidamente a situações de perigo. Ainda podemos dividir o sistema nervoso em somático e autônomo. O sistema nervoso somático controla as ações voluntárias e o sistema nervoso autônomo as funções involuntárias, como batimentos cardíacos, digestão, respiração e pressão arterial. Entenda que não é uma coisa diferente do que a gente já viu. Tudo que falamos é um pouco de sistema nervoso somático e um pouco de sistema nervoso autônomo. É apenas uma forma de dividirmos o que é automático e o que é manual. O sistema nervoso autônomo funciona sem que a gente perceba e também podemos dividi-lo em duas partes: simpático e parasimpático. Também não é nada fora do que a gente já viu, é só uma forma de classificar cada coisa. A parte simpática é responsável pela resposta de luta e fuga, acelera o coração, dilata as pupilas e aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos. Um exemplo simples é quando você toma um susto e sente seu coração disparar. Já o parasimpático atua no descanso e na recuperação do corpo, diminui os batimentos cardíacos, estimula a digestão e relaxa os músculos. Um exemplo dele é depois de uma refeição. O sistema parasimpático é ativado para ajudar na digestão. Enquanto você está assistindo esse vídeo, sem perceber, seu coração continua batendo, seus pulmões seguem inspirando e expirando, sua digestão está funcionando e sua temperatura corporal está sendo mantida dentro de um nível ideal. Tudo isso acontece automaticamente, sem que você precise pensar ou dar qualquer comando. Isso só é possível graças ao sistema nervoso autônomo, que controla todas as funções involuntárias do corpo. Ele é como um piloto automático, que mantém tudo funcionando sem que a gente precise se preocupar. Não, Doc, tu me bugou demais. E o encéfalo, não tinha uma parte que fazia tudo automático? Uma coisa não está fora da outra. O sistema nervoso autônomo é só uma forma de classificar. O encéfalo continua fazendo lá, cada órgão faz sua função. E algumas dessas funções são classificadas como sistema nervoso autônomo, outras são classificadas como sistema nervoso somático. Conseguiu entender mais ou menos? Apesar de controlarem situações diferentes, o sistema nervoso autônomo e somático se conectam. Vou te dar uma demonstração prática. Neste momento, o seu bulbo está atuando através do sistema nervoso autônomo e controlando automaticamente a sua respiração. Mas a partir de agora, quando eu estalar meus dedos, você vai lembrar de respirar. Inspira, expira. E agora a sua respiração está no manual, sendo controlada pelo sistema nervoso somático. O sistema nervoso é uma rede complexa que conecta todas as funções do nosso corpo, mas assim como qualquer sistema sofisticado, ele pode apresentar falhas. Quando isso acontece, os impactos podem ser graves, afetando desde a mobilidade e a memória, até funções vitais como a respiração e batimentos cardíacos. Algumas doenças podem surgir devido a lesões, infecções, distúrbios genéticos ou mesmo pelo envelhecimento natural. Acidente vascular cerebral. O AVC, também conhecido como derrame cerebral, ocorre quando o fluxo sanguíneo para uma parte do cérebro é interrompido, causando danos às células cerebrais. Deixa eu te contar uma curiosidade. Os AVCs são conhecidos como derrames, mas a maioria deles não são derrames. E lembra que falamos de encéfalo e cérebro? Pois é, podem existir os AVCs e os AVEs. Todo AVC é um AVE, mas nem todo AVE
é um AVC. Conseguiu pegar isso aí? Se não conseguiu, manda aqui nos comentários que eu te explico. Não vamos gastar tempo aqui porque já temos um vídeo sobre isso no canal, vai estar aparecendo aqui nos cards. Doença de Alzheimer. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ou seja, é causada pelo desgaste das células nervosas. Ela causa a perda progressiva das memórias e de outras funções cognitivas. Ele acontece devido ao acúmulo de placas de proteínas no cérebro, levando à morte dos neurônios. Esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença autoimune em que o próprio sistema imunológico da pessoa acaba atacando a bainha de mielina, aquela camada que protege e isola os neurônios. Isso afeta a transmissão dos impulsos nervosos, causando sintomas variados. Doença de Parkinson. O Parkinson é também uma doença neurodegenerativa que afeta os movimentos do corpo, causada pela perda progressiva de neurônios que produzem dopamina. Lembra que eu falei dos neurotransmissores? Ele é essencial para o movimento. Neuropatias. As neuropatias periféricas são doenças que afetam os nervos periféricos, prejudicando a comunicação entre o cérebro e o resto do corpo. Elas podem ser causadas por diabetes, infecções, deficiências vitamínicas ou intoxicações. O sistema nervoso é simplesmente incrível. Ele controla tudo que somos e fazemos. E cuidar dele é essencial para uma vida saudável. Se gostou desse vídeo e tá gostando da série, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos. E me conta aqui nos comentários, você já teve algum reflexo rápido que te salvou de alguma situação perigosa? E se você quiser saber o que é preciso seu corpo fazer para você simplesmente correr, vai estar nesse vídeo aqui. All your queries,